Olá, meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o meu coração, para o seu coração. São os nossos devocionais. O nosso devocional de hoje, dando sequência aos nossos devocionais, é o Salmo 30. Um salmo belo, um salmo lindo. Então, convido você a ficar até o final para apreciarmos essa palavra maravilhosa do Salmo 30, que foi escrito por Davi, mas o Espírito Santo deixou lá pensando em você, pensando em mim. O tema é do choro à alegria, como Deus transforma a dor em celebração. Salmo 30 é uma celebração da fidelidade e da bondade de Deus, escrito por Davi como um testemunho de quem experimentou o livramento divino e viu a tristeza se transformar em alegria. Esta mensagem é para você que está vivendo momentos de luta, tristeza ou incerteza e precisa lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então convido você a ficar conosco aí nesse tempinho. Como eu sempre digo, é um tempo que vale a pena, um tempo que você vai investir na sua vida para um crescimento espiritual, para perceber o que Deus quer realizar na sua vida e desfrutar da beleza desse salmo maravilhoso, certo? Então, fica aí até o final. É um salmo de restauração, de esperança, de cura emocional, de louvor, depois da dor. O propósito desse salmo é mostrar como Deus muda nossas estações e restaura a alegria dos que confiam nele. Então, nesse devocional, você vai aprender como Deus age no vale da dor. Porque devemos confiar mesmo quando não entendemos. O poder da gratidão e do louvor, mesmo em meio às lágrimas. Como Deus transforma tristeza em alegria duradoura. O versículo-chave é o versículo 5 que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas vamos apreciar a leitura desse salmo. É um salmo pequeno que contém apenas 12 versículos. E eu, como sempre, estou escolhendo aqui a versão NVI. Então vamos aproveitar e desfrutar da leitura desse salmo. Começa assim, versículo 1. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Então esse é mais um dos salmos escritos por Davi, escrito como uma gratidão após um grande livramento, possivelmente uma cura ou livramento da morte. O tema central é que Deus é quem muda as estações da nossa alma, e o louvor como resposta à restauração de Deus. E se você quer uma frase de impacto para esse salmo, vai lá.
A noite pode ser longa, mas Deus sempre prepara uma nova manhã. Vou repetir, a noite pode ser longa, mas Deus sempre prepara uma nova manhã para cada um de nós. Nós vamos navegar nesse salmo, descobrir aqui as estruturas e tirar lições práticas de cada trecho da estrutura e depois do salmo como um todo, lições práticas para a nossa vida. Os primeiros 3 versículos, Davi nos mostra que Deus nos levanta quando caímos. Quais são os ensinamentos que estão implícitos nesses 3 primeiros versículos? Deus nos ergue quando ninguém mais pode. Outro ensinamento, livramento vem direto do céu. E um terceiro ensinamento nesse bloco, nem sempre entendemos o propósito, mas Deus sabe o propósito. Então veja, nesses 3 primeiros versículos, Davi mostra isso, que Deus é quem nos ergue quando ninguém mais pode, porque Ele é aquele Deus de amor, que pode tudo, que tem força e poder, e que se preocupa conosco, sabe das nossas dificuldades, sabe das lutas diárias que estamos enfrentando, e Ele, por amor a nós, por fidelidade, por sua misericórdia e graça, Ele nos ergue. E esse livramento vem direto do céu. Não é pelas nossas forças, não é pelos nossos merecimentos, mas pelo caráter, pela fidelidade, pela bondade de Deus. E, como eu terminei dizendo, que nem sempre nós entendemos o processo, como Deus age, mas Ele sabe exatamente o propósito. E o propósito dele é sempre o melhor para nós. Qual seria a aplicação desse bloco para cada um de nós? Se você caiu, Deus ainda tem o poder de te levantar. Então, você não vai ficar prostrado, Deus vai te reerguer. E você pode lembrar de histórias de pessoas restauradas quando tudo parecia perdido. Nós temos milhares de testemunhos de pessoas que estavam à beira da morte ou já estavam fadadas à desistência, a ficar paralisados, mas Deus foi lá, restaurou a sorte de todos eles. Como disse o Salmo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Está lá no Salmo 126. No próximo bloco, dos versículos 4 a 7, teríamos como um subtítulo, o choro pode durar uma noite. Nós vemos aqui que as fases difíceis não anulam as promessas de Deus. Vou repetir, as fases difíceis não anulam as promessas de Deus. Deus tem promessas para nós e essas promessas serão cumpridas porque Ele é fiel. O favor de Deus é maior que qualquer tristeza momentânea. Não importa o tamanho, a extensão, a profundidade, a complexidade das tristezas, das dificuldades, mas o favor de Deus, a graça de Deus é maior que tudo isso. E a dor não define o final da história. Vou repetir, a dor não define o final da nossa história. Qual a aplicação prática para nós nesse bloco dos versículos 4 aos versículos 7 do Salmo 30? Não desista durante a noite, espere pela manhã que Deus prometeu. Ele vai te reerguer com saúde, com vigor, com uma nova esperança. Então, o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. E nós podemos confiar nessa promessa de Deus. Quem crê nunca termina no vale, sempre chega ao monte do louvor. Vou repetir, quem crê nunca termina no vale, sempre chega ao monte do louvor. E no bloco dos versículos 8 a 12, Davi nos mostra que Deus muda a lágrima em dança. Olha que coisa bonita. Não é apenas a lágrima e a alegria. É uma alegria acompanhada de dança, de festejos, de comemorações. Está lá nos versículos 8 a 12.
Davi nos mostra que a humildade diante de Deus gera essa transformação. O choro não é o fim. O choro é o solo onde Deus faz crescer a nova alegria. Vou repetir, o choro não é o fim. É o solo onde Deus faz crescer a nova alegria. E um terceiro ensinamento, uma terceira lição desse bloco é que a gratidão deve ser a nossa resposta quando tudo muda no nosso cenário. A gratidão. Devemos ser gratos a Deus. Devemos seguir os princípios, as orientações da Bíblia. Relembrar o que Deus fez, relembrar o que Ele é. Isso nos dá novo vigor, segurança e força para continuar sem desistir. E qual é a aplicação desse último bloco para nós? A aplicação dos versículos 8 a 12. Sua dor de hoje pode ser o seu testemunho de amanhã. Olha que bonito. Sua dor de hoje pode ser o seu testemunho do amanhã. E a aplicação final para esse salmo completo, esses 12 versículos do Salmo 30, o que podemos aplicar na nossa vida. Então veja aqui algumas reflexões. Primeiro, como tenho reagido diante das noites escuras da minha alma? Segundo, eu consigo confiar mesmo quando não vejo sinais? Terceiro, será que eu estou pronto para agradecer por aquilo que ainda não aconteceu? Pense a respeito disso, responda para você próprio essas 3 perguntas. Então, eu te desafio, pegue um papel, uma caneta, ou vai lá no seu celular, ou no seu laptop, no computador, e escreva hoje 3 razões para agradecer a Deus, mesmo enquanto espera pelo novo amanhã, por um novo dia. Escreva essas 3 razões. E aí, eu desafio você a separar 2 minutinhos para fazer uma oração, para se dirigir a Deus baseado nessas lições do Salmo 30. Diga: Senhor, obrigado porque Tu transformas o meu lamento em dança, minhas lágrimas em riso e minhas noites escuras em manhãs de luz. Me ensina a confiar e esperar, sabendo que a alegria sempre vem pela manhã. Essa é a oração que eu sugiro para você fazer. 2 minutinhos vai fazer diferença na sua vida. E aí, se essa palavra falou com você, se esse salmo tocou no seu coração, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus sempre traz alegria depois de uma noite escura. E faça um comentário. Eu só sei que você assistiu o devocional se você curtir e comentar. Então comente e eu terei o enorme prazer em responder. Diga onde esse salmo mais tocou na sua vida, qual foi a parte melhor. A minha parte é essa: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. E deixa eu orar por você. Pai querido, mais uma vez eu oro pedindo pelos teus servos que têm gastado, que têm empreendido, que têm investido um tempo assistindo esses devocionais, que eu sempre digo que é uma palavra que vem do teu coração para o coração nosso. Que a tua paz, que a tua alegria, que o bálsamo do teu Santo Espírito seja derramado na vida de cada um deles. Tu sabes muito melhor do que eu que muitos estão enfrentando, estão passando lá pelo vale da sombra da morte, que muitos têm motivos de sobra para estarem chorando, entristecidos, vivendo noites de horrores, de decepções, de incertezas, mas que o Senhor faça com que um novo amanhã seja aberto, seja escrito para cada um deles, e que eles possam passar por essa noite escura confiado no teu novo amanhã. Derrama, mais uma vez eu peço, o bálsamo do teu Santo Espírito. Entra com providência, supre cada uma necessidade dos teus servos, para que eles tenham motivo a mais para te louvar, para que tenham sua fé edificada, para que tenham certeza de esperança e confiança em ti.
Faz isso, Pai. Eu peço agradecido em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso. Obrigado por sua atenção.